Oi pessoas, eu Zinga aqui. Hoje vamos falar de Foz do Iguaçu, no Paraná, e todos os motivos que fazem dela a melhor cidade do Brasil. Então, se você pretende se mudar, passear, descobrir curiosidades ou simplesmente turistar por lá, fica aí que esse é um vídeo pra você mesmo. Somos filhos da terra querida, que é famosa onde quer que se vá. Natureza imponente e garrida, que no mundo mais bela não há. Foz do Iguaçu. Antes de mais nada, se tá gostando do conteúdo, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o dedão do like, porque é hora de aprender mais um monte de coisas legais sobre a nossa pátria amada, idolatrada, salve, salve! Então, bora lá? A história de Foz do Iguaçu não é muito longa, quer dizer, comparado com o restante do Brasil. Tudo começa em 1881, quando os primeiros habitantes chegam na região. Um brasileiro chamado Pedro Martins da Silva, um espanhol de nome Manuel González e mais tarde alguns irmãos da família Goicoechea, que iniciaram a exploração da erva mate. Só que antes disso, quem vivia na região eram os índios caigangues, que chamavam nossa atual Foz do Iguaçu de Arapuca por conta da geografia toda desregulada do lugar. Então, em 1542, um espanhol chamado Álvares Núñez Cabeça de Vaca passeava pelo rio Iguaçu com alguns indígenas, avistou as tais quedas, se declarou descobridor dessa beleza natural e chamou ela de Saltos de Santa Maria. Crédito zero pros caigangues, né, seu cabeça de vaca? Muito feio. De qualquer modo, não aconteceu muita coisa até a chegada dos irmãos Goicoechea, que eu falei antes. Só que nessa época, os políticos brasileiros perceberam que a população da Argentina e do Paraguai crescia disparadamente e explorava a erva mate e a madeira dessa região. Então resolveram instalar uma colônia militar para barrar um pouco a galera e distribuir terras aos colonos interessados. Esse foi o marco da ocupação brasileira e do início de Foz do Iguaçu. Mas Foz do Iguaçu não se desenvolveu muito rápido, não. A galera ainda não tinha se dado por conta do potencial da região. O que mudou o destino da cidade foi a tal da Revolução de 1930, que trouxe bastante agricultores do Rio Grande do Sul para a região, que novas cidades também foram fundadas, que a fronteira foi expandida e que o pessoal começou a olhar para as cataratas com outros olhos. E foi aí que a roda começou a girar. E se você se pergunta por que Foz do Iguaçu se chama Foz do Iguaçu, a resposta é simples. Foz é o nome dado para lugares onde o curso de água termina, e Iguaçu vem do Guarani e significa rio caudaloso, ou rio grande, riozão assim. E hoje Foz do Iguaçu é uma cidade do oeste do Paraná com pouco mais de 250 mil habitantes, a maior população de fronteira do país e que integra a tríplice fronteira do Brasil com o Paraguai e a Argentina. Se contarmos a população das três cidades da fronteira, Foz, Ciudad del Este no Paraguai e Puerto Iguaçu na Argentina, são mais de 700 mil pessoas, formando um acelerado processo de integração econômica, demográfica e cultural, algo único na América Latina. E Foz do Iguaçu é uma cidade abençoada pela natureza e pela geografia. Ao sul tem o rio Iguaçu, que é por onde correm as águas das cataratas, a oeste o rio Paraná, a norte o lago de Itaipu e a sudeste o Parque Nacional do Iguaçu, que é uma das últimas reservas de mata nativa intacta que ainda existem no Paraná. E falando sobre as famosas cataratas do Iguaçu, as águas que caem lá nascem na Serra do Mar, no Paraná, e desembocam em Foz graças a uma falha geológica muito doida. São 275 quedas d'água, algumas com até 80 metros de altura, formando assim o maior sistema de quedas d'água do Brasil e o segundo do mundo, só perdendo para as cataratas do Niágara lá nos States. E se você se pergunta como essa fixação pelas quedas d'água começou, eu te digo, em 1916, Santos Dumont, o cara do avião mesmo, deu umas voltas pela região e ficou pistola quando descobriu que tudo aquilo pertencia a um uruguaio que não sabia aproveitar o lugar. Jesus Val era o nome do cara. Então, Dumont falou com o representante do Paraná daquela época, desapropriaram o território e transformaram num patrimônio público. 23 anos mais tarde, em 1939, então criaram o Parque Nacional do Iguaçu. Em 1986, a Unesco concede a distinção de Patrimônio Natural da Humanidade e em 11 de novembro de 2011, as Cataratas do Iguaçu são nomeadas como uma das 7 maravilhas da natureza. Ave Santos Dumont. Tem até uma estátua dele lá no parque. E acho bastante importante ressaltar a magnitude disso tudo. São mais de 185 mil hectares de área, hoje o maior pedaço de terra destinado a preservar a Mata Atlântica no Brasil, também a maior reserva de floresta pluvial
subtropical do mundo e é o segundo parque mais visitado do país, só perdendo para o Parque Nacional da Tijuca lá no Rio de Janeiro, que é onde fica o Cristo Redentor. E claro que um negócio desse tamanho e dessa importância também tem uma lenda por trás. Diz a história que os indígenas que habitavam a região acreditavam que o mundo era governado por um deus em forma de serpente chamado de Boi. Boi seria filho de Tupã, o deus absoluto. Aí na tribo dessa galera tinha uma moça chamada Naipi, que era tão linda que até as águas do rio paravam quando viam ela. E adivinha? Naipi era prometida a Boi, só que tinha um cara na tribo chamado Tarobá que amava muito ela. E no dia em que ela se consagraria esposa no Boi, o Tarobá fugiu com a moça numa canoa rio abaixo. O Boi ficou pistolaço, adentrou nas entranhas da terra, retorceu o próprio corpo e fez uma fenda que criou a bendita catarata. Então as águas engoliram o lindo casal, eles caíram de toda aquela altura e nunca mais foram vistos. A lenda diz que Naipi foi transformada numa das rochas centrais das cataratas, onde as águas são muito violentas. Tarobá virou uma palmeira à beira do abismo, e abaixo dele, na garganta do diabo, o monstro vigia os dois até o fim dos tempos. Olha as ideias. Mas Foz do Iguaçu vai muito além das cataratas, como você vai ver hoje no Elzinga Repórter. É lá que se encontra a segunda maior usina hidrelétrica do mundo em tamanho e primeira em geração de energia, a de Itaipu, uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Foz é uma das principais cidades turísticas do Brasil. É a segunda cidade mais procurada por estrangeiros no país, a primeira da região sul. É uma das cidades também com a maior diversidade religiosa do Brasil, além da multiculturalidade. São mais de 70 grupos étnicos de diversos cantos do mundo que compõem a cidade, como ucranianos, japoneses, italianos, alemães, hispânicos e, claro, libaneses, que formam a segunda maior comunidade libanesa do Brasil, além da maior comunidade islâmica do país também. Não à toa, a segunda maior mesquita da América Latina fica em Foz do Iguaçu. A cidade ainda foi destaque na educação em 2011, com a melhor média do Índice de Desenvolvimento de Educação Básica para o Ensino Fundamental no Brasil. Também é a cidade que foi escolhida para instalar a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, com o propósito de ser um ambiente multicultural que promove a igualdade entre todos, um projeto único do ensino superior na América Latina. Isso sem falar do Parque Tecnológico Itaipu e do Centro Universitário Uniamérica, que contribuem para Foz do Iguaçu ser um forte polo de conhecimento e novas tecnologias. Foz ainda é uma cidade insanamente forte no turismo e tem um dos maiores parques hoteleiros do Brasil. Mas eu seria hipócrita se não falasse que a cidade também tem um problema muito grave, que é a enorme taxa de homicídios em razão do tráfico e contrabando, muito comum em regiões de fronteira. Mas, mesmo assim, Foz figura entre os melhores índices das cidades de fronteira do Brasil, sendo a cidade com a maior autonomia financeira das fronteiras. E para finalizar essa introdução mais demorada que enterro de gente rica, uma curiosidade: Foz do Iguaçu é a única cidade de todo o nosso planeta que tem um bairro que é totalmente dedicado a estudar a consciência e suas implicações nos destinos individuais e coletivos do ser humano. Se trata de Cognópolis e são mais de 1000 voluntários que participam escrevendo a maior enciclopédia coletiva do mundo dentro de um espaço de mais de 7 milhões de metros quadrados que contam com 24 instituições, sendo uma delas o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia. Esse lugar vale a pesquisa, pelo menos eu garanto. Bem, agora chega de papo, vamos ao que interessa então. É hora de conhecer o que tem para fazer por essas bandas. Então, fica aí que agora eu vou te apresentar todos os motivos pelos quais você deve conhecer Foz do Iguaçu e concordar comigo quando eu digo que essa é a melhor cidade do Brasil. E se tá gostando do conteúdo, compartilhe o vídeo adiante para que mais pessoas do Brasil e do mundo possam conhecer Foz do Iguaçu. E se quiser trocar uma ideia com mais gente apaixonada pelo nosso país e receber dicas e curiosidades sobre o assunto, entra no nosso grupo do Telegram, o link eu vou deixar na descrição. Foz do Iguaçu é famosa no mundo todo pelas atrações turísticas que tem. Como eu falei, é uma das cidades que mais atraem turistas estrangeiros para o Brasil, e os maiores motivos para isso claramente são as Cataratas do Iguaçu, o Parque Nacional do Iguaçu e a usina hidrelétrica de Itaipu. Então, primeiro, vamos aos clichês de Foz do Iguaçu. Começando pelo Parque Nacional do Iguaçu, que caso você se pergunte qual que é a diferença com as Cataratas do Iguaçu, eu digo, as cataratas ficam dentro do parque, que é um complexo gigantesco que vai muito além daquela derramação absurda de água. Mas falando mais um pouco dessas águas malucas, estima-se que nos quase 2.800 metros de largura elas tenham uma vazão de aproximadamente
1,5 milhão de litros por segundo normalmente, com um recorde de 46 milhões de litros por segundo registrados em 2014. Em 2021, por conta da estiagem, esse número está na média de 300 mil litros, que é 1/5 do normal. A galera que estuda isso diz que a formação geológica existe desde 150 milhões de anos atrás, mas as cataratas são bem jovenzinhas, com 200 mil aninhos. São 19 saltos principais, mas 14 deles ficam no lado argentino das cataratas, o que é bom porque a vista fica no lado brasileiro. Mas dizem os hermanitos que os 5 saltos brasileiros que eles enxergam dão de 10-0 nos outros. Mas como eu disse, o parque vai além das cataratas, porque ainda tem muitas trilhas fantásticas como a do Poço Preto e a trilha da Bananeira. Ainda há atividades de aventura como rafting, rapel, escalada, passeio de helicóptero e claro, o famoso Macuco Safari, que é um passeio de barco muito louco pelas cataratas. Para quem curte algo mais diferenciado, uma vez por mês em fim de semana de lua cheia, o pessoal promove à noite um espetáculo único da natureza que mais parece uma pintura por essas bandas. Quem já foi diz que é ainda mais mágico do que visitar o parque durante o dia. Outra coisa em Foz do Iguaçu que você deve saber que existe e não sabe da magnitude do negócio é a famosa Itaipu Binacional, uma empresa que tem o Paraguai e o Brasil em igualdade de direitos e obrigações e que hoje é a maior hidrelétrica em produção de energia do mundo. A obra da usina de Itaipu iniciou em 1974 e na ocasião foi considerado um trabalho de Hércules pela complexidade. Naquela época, a Foz do Iguaçu era pequena, com 20 mil habitantes e do nada milhares de trabalhadores estavam ali construindo esse monumento colossal. 10 anos depois eram 100 mil pessoas vivendo ali. O tamanho do empreendimento era tão grande que em 1980 mais de 20 mil caminhões e 6.600 vagões de trem participavam do leva e traz. Quando terminaram a parte da concretagem, então entrou a vez de trazer as unidades geradoras. Só que elas eram de uma proporção descomunal. A roda da turbina, por exemplo, tinha 300 toneladas e veio de São Paulo num trajeto que demorou 3 meses para chegar. Então, no fim de 1982, as obras terminam, as comportas do canal do desvio são fechadas e o novo lago da usina de Itaipu passa a ser inundado. Por sorte, com as fortes chuvas e enchentes que deram naqueles dias, demorou só 14 dias para encher tudo aquilo, mas nem todo mundo ficou feliz com isso. E aqui eu falo dos animais. Com a rápida inundação da área, milhares de animais perderam seus habitats, o que deu início a uma operação fantástica chamada Mimbaquera, que em tupi significa pega bicho, e que salvou mais de 36 mil animais que ficaram à deriva. Mas além dos bichos, também muitas famílias que viviam às margens do rio Paraná, entre Foz e Guaíra, também tiveram que readequar suas vidas por conta das obras de Itaipu. Com tudo funcionando, os bichinhos salvos e a galera chegando em peso para viver em Foz do Iguaçu, a usina se torna um destaque, porque praticamente dobrou a capacidade de geração de energia elétrica do Brasil. Para se ter uma ideia, cada uma das turbinas de Itaipu tem uma vazão de 700 metros cúbicos de água por segundo. Isso é bastante. E eu sei que estamos falando de uma empresa, mas é que o que acontece nesse lugar merece um vídeo só para isso, porque é fantástico de verdade. Inclusive, lá existe um complexo turístico voltado para a história, conhecimento e visitação da usina, o que eu super recomendo que vocês façam um dia na vida. Outro destaque ali é a visita panorâmica com uma vista muito top do vertedouro e do topo da barragem, assim como um circuito especial que vai pelo interior da usina. Também o Ecomuseu, que recria cenários desde a pré-história até a construção da usina. Ainda o Polo Astronômico Casimiro Montenegro Filho, que integra um observatório, um planetário e uma estrutura de observação a olho nu. E claro, o famoso passeio de catamarã que rola todo dia no reservatório da usina durante o pôr do sol e que dificilmente vai desagradar alguém. Cara, eu fui uma vez em Itaipu e te garanto que tem mais coisa pra fazer do que no Beto Carreiro. E aí, tá conhecendo muita coisa nova hoje? Comenta aí embaixo, deixa a tua marca e se você já conhece Foz do Iguaçu, utilize a hashtag Minha Foto no Euzinha quando publicar algo nas suas redes sociais, que as melhores fotos serão repostadas. E se você gostou da minha camiseta, vai na descrição e clica no link da minha loja, a Two Shirts, e encontre camisetas personalizadas de cada região do Brasil. Aos poucos a gente tá colocando novas estampas lá, então se você é apaixonado pelo nosso Brasil e pelo lugar onde vive, essa é a tua loja. Seguindo o baile, agora que passamos dos clássicos da natureza e da mão humana de Foz do Iguaçu, vamos a outros atrativos que não ficam para trás, te garanto. Começando pelo Marco das Três Fronteiras, um lugar que tem uma vista muito top
das fronteiras do Brasil com a Argentina e Paraguai. Ali existe um complexo turístico cheio de atrações, gastronomia local, história e várias outras coisas, além, é claro, do obelisco brasileiro que está ali há mais de 100 anos. O magnífico Parque das Aves, um centro de recuperação e conservação de aves reconhecido internacionalmente com inúmeras espécies, inclusive algumas sob ameaça de extinção, e tudo isso em meio à Mata Atlântica. O templo budista Shen-Tian, um lugar fantástico com uma estátua de bronze de 10 metros de altura, representando o Buda Shakyamuni. E 120 esculturas de diversos outros Budas que representam os estados mentais positivos do budismo. A mesquita muçulmana, que eu não vou nem ousar dizer o nome, localizado no bairro árabe de Foz, o Jardim Central, e que possui 600 metros quadrados, 18 de altura, e que conta com uma sala oval azulada cheia de arabescos e figuras geométricas únicas. O complexo Dreamland, com o Museu de Cera, o Parque dos Dinossauros, o Dreams Ice Bar, que é um bar todo feito de gelo, o Super Carros, que você pode andar de carrão e impressionar os seus amiguinhos, e o Maravilhas do Mundo, com réplicas em tamanho menor de diversos atrativos turísticos do mundo afora. A Avenida Pedro Basso, uma das mais bonitas do Brasil, o Parque Aquático Blue Park, o Parque Aquático Aquamania e também o Itaipu Land, que dizem ser o maior parque aquático termal da América Latina e que não fica exatamente em Foz, mas sim em Itaipulândia, 50 km. Também o passeio de Catamarã 2, como chamam, que em vez de passear pelas cataratas, nesse o turista conhece a ponte da fraternidade da divisa com a Argentina e a ponte da amizade da divisa com o Paraguai, além do rio Tamanduá, a extração de areia, a costaneira Puerto Iguaçu, o marco das três fronteiras dos 3 países, o encontro das águas, a costa de Foz do Iguaçu com o Paraguai e a ilha Acaraí. E sim, tudo isso num só passeio. Bastante coisa, né? Pois saiba que tem ainda o Aguaraí Eco Esportes com várias atividades em meio à natureza de Foz, o Iguaçu Secret Falls, um passeio que leva a algumas cachoeiras mais desconhecidas da cidade através de trilhas que passam por alguns rios locais, o salto de paraquedas na área mais moderna de paraquedismo do Brasil, o zoológico Bosque Guarani, o centro de falcoaria que traz muito da arte milenar da falcoaria e a Catedral Diocesana Nossa Senhora de Guadalupe. E para finalizar o nosso vídeo, que parece não ter fim, é justo falar de alguns atrativos nas cidades vizinhas Argentina e Paraguaia, não é? Pois bem, em Puerto Iguaçu é onde muitos turistas vão visitar o lado argentino das cataratas, de onde dá para ver a queda d'água mais volumosa dos parques através de uma trilha que leva até a Garganta do Diabo. Um destaque ali são as passarelas acima da mata e das cachoeiras. Outra coisa na cidade que chama muito a atenção dos brasileiros são os cassinos, que aqui no Brasil é proibido, além da enorme quantidade de bares, restaurantes e, claro, a famosa feirinha, que tem de tudo, só não tem comparação. Já no lado paraguaio, o que mais atrai a galera é o turismo de compras em Ciudad del Este, e é dali que vem aquele seu parente quando disse que foi pro Paraguai e achou um monte de coisas baratas. Bem, pessoas, era isso. Espero que o título do vídeo tenha sido respondido. De qualquer forma, eu tenho certeza que alguma coisa nova você aprendeu hoje. Comenta aí o que você mais gostou de descobrir sobre Foz do Iguaçu. E se quiser complementar o conteúdo, use os comentários à vontade. E se você gostou do vídeo, passe ele adiante. Se não gostou, eu nem sei porque assistiu até aqui, não é? Por hoje é isso, pessoal. Um beijo nas suas tetas com todo o respeito do mundo e até a próxima. Tchau.